nós queremos chamar a nossa última palestrante desse Fala Mana, porque ela vai estar em muitos outros, a nossa querida companheira Neidinha Suruí, de Rondônia, ela que vem com essa força de mulher guerreira. É um prazer enorme, Neidinha, estar te reencontrando aqui, mesmo que de forma virtual. Eu que acompanho a sua trajetória de luta tão aguerrida, é uma honra para mim estar aqui em nome do IMA, agradecendo esse momento tão honroso da sua participação. É com você a palavra. Seja bem-vinda e é com você. Oi, Concita, um abraço para todo mundo que está assistindo, meu povo aí de Rondônia, que eu vi que tem um bocado assistindo, é um prazer enorme estar aqui, super agradecida pelo convite, e eu quero começar minha fala com um poema, e ele diz assim, o título do poema é Feminicídio. Amor com violência é doença. Em briga de marido e mulher, se mete a colher. Denuncie, ligue 180 e evite mais um feminicídio. Esse ódio de morte é sentença. Cuidado com esse tipo de amor mentiroso, impúdico, relação muito propagada, melosa. Desconfie. Por trás de um beijo escandaloso em público, o assassino se disfarça em sua efígie. Ele bate, esmurra, humilha, tem ódio mortal. Depois fala que ama. Finge, ela o perdoa. O homicida não vê a hora de dar o bote fatal. Ele é desumano e a torna escrava diuturnamente. Ele obriga ela a cozinhar, lavar, passar e depois a magoa. Ela não pede ajuda, está só. Ele vai matá-la estupidamente. Esse é um poema do professor Osmar Fernandes, que, para mim, retrata bem como se dá a relação de violência contra as mulheres. E a violência contra a mulher indígena, essa é uma violência que passa despercebida para a maioria das pessoas. Até porque, muitas das vezes, se fala, olha, não, que é isso? Não é violência. Isso é cultural. Isso é cultural. E eu nunca vi, ao longo de toda a minha existência, que fosse cultural bater, que fosse cultural humilhar, que fosse cultural matar. Eu nunca vi. E discordo dizer que é cultural. Discordo muito. E as mulheres indígenas, elas têm vergonha, na maioria das vezes, de dizer, olha, eu sofro violência. Porque, como disse a parenta que falou ainda há pouco, às vezes nem sabe que aquilo é violência. Sabe? Nem sabe que é violência. E aí a violência passa como se fosse uma coisa normal. Como se fosse normal. E tem outros tipos de violências que nem percebidas são, que estão ocorrendo há bastante tempo, que é aquela violência que também a parenta que falou antes de mim, e todas elas falaram de forma muito maravilhosa, que é a violência da invasão dos territórios. O que está acontecendo com os Guarani Kaiowá é de um absurdo sem tamanho. O que acontece nos Yanomami, com o estupro de crianças e de mulheres, não pode ser aceitável numa sociedade que se diz civilizada. E ainda tem, e que, como eu estava dizendo há pouco, a violência despercebida, e que ela vem sendo praticada, e eu percebo isso, pelo avanço, sabe, dos não indígenas nos territórios,
que é uma violência que vem sendo praticada por garimpeiros e madeireiros, mas de uma forma muito disfarçada, que é aquela que o garimpeiro e o madeireiro, ou o morador do entorno das terras indígenas, passam a se envolver com mulheres indígenas com o único propósito de se aproveitar dos territórios, do território indígena. E aí, quando eles se envolvem completamente com as mulheres, a primeira coisa que eu vejo acontecer no dia a dia é que eles querem se tornar os caciques das aldeias, e mandar nas aldeias, e mandar nas mulheres, e passa a ter um relacionamento muito tóxico, muito, sabe, de agressão, não só à mulher, mas também à comunidade. E as mulheres nem percebem que estão sendo agredidas. Nem percebe, não consegue perceber. Elas estão tão apaixonadas que não percebe a violência verbal, sabe? A violência verbal, aquela que o cara fala para elas mesmo assim, não, você é índia, você não entende de nada, você não sabe dessas coisas. Ah, você é índia e seu povo, teu povo não sabe fazer as coisas. Eu que sei. E introduzem nas aldeias bebidas alcoólicas, em alguma das aldeias levam drogas, e vai se entranhando de tal forma que a violência não é percebida pela mulher. E quando alguém da comunidade fala e alerta por o que está acontecendo, vem a fala de que não, eles são índios. O que eles estão querendo fazer é jogar você contra mim porque eu sou branco e eu sei mais do que vocês. E essa violência vai se passando, e quando há uma denúncia para a FUNAI do que está acontecendo, da violência psicológica, e muitas vezes mesmo física contra aquela mulher indígena, que não tem coragem de falar que está sofrendo a violência, a FUNAI disse que não pode fazer nada para tirá-lo de dentro da aldeia, porque aquela mulher casou com aquele homem lá, então ele tem direito dentro da terra. Ele tem os mesmos direitos. E a gente sabe que não é assim. E aí a violência vai aumentando, e ela passa da violência contra a mulher para a violência contra a comunidade. E os que deveriam proteger, não protegem. E a violência passa para uma outra violência muito grande, é contra as crianças indígenas, sabe? Contra as adolescentes que são estupradas e que não falam. E que, quando falam, a maioria diz, não, é criança, está inventando. E quando esses não indígenas estupram as crianças, estupram as mulheres, são casados com mulheres indígenas, se passa a tentar desacreditar quem conta que sofreu estupro. E essas mulheres e essas crianças ficam desprotegidas. Quando você fala para o conselho tutelar, quando você pede socorro, ninguém te atende, porque todo mundo fala assim, não, quem tem que fazer alguma coisa é a FUNAI. E você vai falar com a FUNAI fala, mas está casado com a mulher indígena.
Então, ele tem os direitos lá dentro. Só que aquela mulher está sofrendo violência. E assim como o poema que eu li há pouco, essa mulher que está sendo violentada, você vê aos beijos e abraços e aos longos carinhos em público. Quando no momento privado, ela apanha, ela é tratada como um lixo. Ela é tratada como se ela fosse obrigada a servir como se ela tivesse dono. Que retrata muito o que o poema diz, sabe? E a gente tem presenciado muito isso. E a violência só aumenta a cada dia que passa. O estupro e a morte das crianças Yanomami não sai na mídia. Os Guarani e Kaiowá estão lá sendo atacados desde ontem. A primeira imagem mostrada é de uma mulher indígena morta. E não está na mídia. Não tem nenhum escândalo. Talvez, se fosse uma mulher branca que estivesse lá sido morta e atacada, talvez a mídia falasse dela. Talvez a mídia falasse. Todos os dias a gente presencia o feminicídio, a morte de mulheres. E parece que tudo se tornou banal no Brasil. A violência no Brasil parece que se tornou normal. E cada dia que passa, mais mortes se somam, mais morte de mulheres, mais morte de indígenas se somam. Em Rondônia, nós estamos 2 anos com o assassinato de Ari Urueuauau. E não sai na mídia. E a polícia não disse quem matou. E a esposa de Ari Urueuauau e seus filhos sofrem todos os dias. Sofrem, mas ninguém fala da dor da mulher do Ari Urueuauau. Ninguém cobra a justiça. E é como se essas matanças e essas mortes fossem cada dia se naturalizando, se tornando natural, e ninguém faz nada. E a violência contra as mulheres indígenas, cada dia aumentando, aumentando. E quando a violência é interna, tentam dizer que é cultural. Tentam dizer que não, que isso é da cultura. Graças a Deus, graças a Palô, as mulheres indígenas, elas se organizaram, elas estão se organizando, e a cada dia elas estão levantando suas vozes. O que a Ana está colocando, a Ana Vela, oi, Ana, te amo, hein? O que a Ana está colocando da violência contra a Chay. A Chay Suruí se tornou uma grande expressão da fala das mulheres e dos indígenas do Brasil, internacionalmente. E o que ocorre é que ela vem sofrendo uma violência sem tamanho nas redes sociais, mas também aqui nas ruas. Ela foi sair para fazer uma compra, e ela e o marido dela, e ela foi seguida e acompanhada com uma pessoa que, para atacá-la, ela sofre ataques todos os dias nas redes sociais, violência nas redes sociais, por ser mulher indígena, por ser uma mulher que fala, por ser uma mulher que não tem medo de usar o seu cocá e ir e lutar em nome do seu povo, em nome, sabe, da Amazônia. Ela é uma voz da Amazônia. Mas essa violência está lá, sabe? E é muito louco, gente, é muito louco
a gente ficar pensando o que essa violência toda faz contra as mulheres indígenas, as mulheres pretas, as mulheres amazônicas, as mulheres brancas, todas as mulheres. Agora, precisa urgentemente que a voz das mulheres indígenas contra a violência, elas ecoem, sabe? Que essa voz das mulheres indígenas, elas possam, sabe, ser ouvidas, sabe? É preciso que a voz da Chay Suruí seja ouvida por todo mundo. É preciso que as mulheres indígenas vão lá e entrem no Instagram dela e ajudem a protegê-la. Sabe? Isso é super importante. Porque, senão, cada dia que passa, nós vamos ver mais morte, nós vamos ficar ouvindo, olha, estupraram e mataram duas meninas no Yanomami, e nada vai ser feito. Ontem mataram 2 mulheres no Guarani Kaiowá, e nada vai ser feito. A gente tem que parar com essa violência no Brasil. Tem que parar. A voz das mulheres tem que ser ouvida. E eu sempre inicio dizendo fora Bolsonaro, mas eu quero agora finalizar minha voz, né, aqui nesse evento, né, dizendo que este homem passou o tempo todo falando de forma horrível contra as mulheres, desde que era deputado, e continuou na presidência da República fazendo isso, vetando a lei lá com a questão dos absolventes, sabe? Falando que ter uma filha mulher foi uma fraquejada, sabe? Falando que você não merece nem ser estuprada, sabe? E a gente não pode esquecer essa violência que ele vem praticando ao longo do tempo todo contra as mulheres, agora que é período de eleição. Isso é super importante, que todos nós tenhamos voz. Quando ele fala que não vai demarcar mais nenhuma terra indígena e que vai rever os limites das terras demarcadas, isso é uma violência contra as mulheres indígenas. Porque as mulheres indígenas, elas ficam no seu território, sabe? Elas estão lá. Na hora que lhe tiram a terra, lhe tiram a vida, sabe? É tirar a vida dessas mulheres. É tirar o futuro, sabe, das mulheres. E a gente não pode aceitar isso. Então, fora Bolsonaro, e muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar com as nossas parentas nessa live.